Olá, estamos na disciplina Processos Psicoterápicos, Abordagem Humanista Existencial 2 e esse semestre nós vamos desenvolver o nosso plano de ensino a partir de duas abordagens em psicoterapia, a Daseins-Análise ou psicoterapia Daseins-Analítica e a Gestalt terapia. Recordando que no semestre passado nós também acompanhamos duas modalidades de atendimento psicoterapêutico, a abordagem centrada na pessoa e a psicoterapia fenomenológico-existencial. A Daseins-Análise é uma abordagem também baseada na filosofia e nas proposições de Martin Heidegger, que foram conduzidas para o campo da psicologia por intermédio do psiquiatra Medard Boss, e no Brasil ela tem bastante campo de expressão, a Daseins-Análise. Hoje, por exemplo, eu vou desenvolver essa aula a partir de um livro publicado pela Associação Brasileira de Daseins-Análise, dos autores João Augusto Pompeia e Bilé Tati Sapienza, que é esse livro aqui, Na Presença do Sentido. Vou desenvolver um capítulo que se intitula Uma Caracterização da Psicoterapia. É um texto de fácil leitura, um texto muito agradável de ler, inclusive para leigos, não apenas para psicólogos, né? Então, vamos começar essa aula, vamos começar esse semestre com esse olhar mais leve, mais poético do Guto Pompeia. Bem, os autores do texto consideram que geralmente existem dois erros no que diz respeito à concepção de psicoterapia. Dois erros de compreensão do que é uma psicoterapia. Que erros seriam esses? O primeiro equívoco é que a psicoterapia é indicada para pessoas culpadas ou que estão cometendo erros. Muitas vezes a pessoa é encaminhada para a psicoterapia para consertar alguma coisa, porque está cometendo um erro e precisa encontrar um outro modo de errar menos. Pois os autores consideram que, ao invés disso, a psicoterapia é um recurso para quem está passando por grande dificuldade. Não é uma questão de erro ou uma questão da pessoa estar culpada, mas é uma questão da pessoa estar passando por grande dificuldade. E também para quem está arcando com o peso de uma situação. Então, a psicoterapia, ela não é um dispositivo de correção de erros ou de liberação de culpas, mas é um espaço onde a pessoa pode elaborar a si mesma, compreender a si mesma, buscar caminhos para si mesma a partir de um ponto de sofrimento e por estar arcando com o peso de uma situação. Ainda um segundo equívoco apontado nesse texto que nós estamos conduzindo é que a psicoterapia seria o local de aprendizagem de valores, normas e habilidades para solucionar uma situação difícil. Bem, na perspectiva da Daseins-Analítica, não. A psicoterapia não é um espaço de aprendizagem de valores, normas e habilidades, não é isso. Nesse caso, se fosse isso, o terapeuta seria aquele que possui o saber e que vai ensinar o cliente alguma coisa que o cliente não sabe para ele ter mais sucesso na vida. E o Pompeia e Sapienza, eles pretendem diluir essa imagem, né? A psicoterapia não é um espaço em que o terapeuta sabe e o cliente não sabe, de modo algum. Pelo contrário, uma das características mais importantes para o terapeuta, apontada pelos autores, é o não saber. O psicoterapeuta é aquele que não sabe. É preciso não saber. O não saber do terapeuta é condição fundamental para que transcorra a psicoterapia. Por quê? Porque é a partir desse não saber que ele tem os seus ouvidos realmente abertos para escutar a verdade do cliente, ou para escutar o anseio do cliente, ou para escutar a experiência do cliente. Né? Então, dentro da perspectiva da Daseins-Analítica, nós precisamos ter muito claro
que a psicoterapia não é dispositivo para corrigir, a psicoterapia é espaço de procura, de conhecer a si mesmo, que aí é o ponto 2, né? Eu quero destacar alguns pontos nesse texto. O primeiro ponto foi esse que eu falei, são os equívocos relacionados ao que se pensa comumente sobre a psicoterapia. O segundo ponto é que o Pompeia considera que a psicoterapia é procura. Psicoterapia é procura. Ora, você não procura o que você já sabe ou o que você já tem. Para ver uma procura, é preciso não ter ou não saber. Então, o terapeuta não sabe e muitas vezes o cliente também não sabe. E às vezes, quando esse cliente não sabe, ele espera que o terapeuta saiba, mas o terapeuta Dasein analista, ele precisa ter essa paciência de estar junto ao cliente e acompanhar muitas vezes essa ansiedade do paciente de querer ter respostas, mas as respostas não podem vir do terapeuta, né? A psicoterapia é o espaço do não saber. A partir desse não saber, o cliente ele vai procurar aquilo que de fato faz sentido para a sua vida. E quando o Pompeia traz essa ideia, né? Psicoterapia é procura, ele até faz um jogo de palavras com procura. Ele diz que psicoterapia é procura. Cura. E vocês vão lembrar que a palavra cura em Dasein análise não significa estar doente e ser curado. Cura em Dasein análise é um termo do Heidegger, do alemão Sorge, significa cuidado. A psicoterapia é o espaço de cuidado. Mas quem cuida de quem? O terapeuta cuida primeiro de si mesmo e cuida do cliente. O cliente vai aprender a ter esse cuidado de si mesmo, essa responsabilidade sobre si mesmo, esse zelo de conduzir a vida da melhor maneira possível e também aprender a ter esse cuidado e esse zelo por todo o seu entorno. Então, psicoterapia é procura, é o espaço de cuidado. E essa procura vai acontecer de que maneira na psicoterapia? Se eu já falei que o psicoterapeuta não vai ensinar e nem dar respostas, o que ele vai falar então? Qual é a fala do terapeuta dentro de uma psicoterapia Dasein analítica, né? Então, os autores vão seguindo, dizendo que essa procura se utiliza da linguagem na modalidade poiesis, que significa uma linguagem criativa, uma linguagem... essa palavra poiesis nos lembra a palavra poesia, mas não no sentido de poesia em verso, mas no sentido de abertura para todas as possibilidades. A poesia, ela é aquela escrita que abre todas as possibilidades, é a escrita que tem abertura para a criação. Então, essa linguagem poiesis é aquela linguagem que busca trazer à existência as coisas que não existem ainda. Essa linguagem poiesis é aquela linguagem que procura produzir o sentido. Ela não pega um sentido já pronto, produzido pelo outro. Ela mesma produz o seu sentido. Então, quando os autores falam que a modalidade de linguagem é a modalidade poiesis, eles estão querendo dizer que é a linguagem que se abre para toda forma de expressão e criação. É a linguagem que se abre para aquilo que não está ainda concretamente dado, porque o ser, ele é muito mais do que o imediatamente dado. O ser, ele é uma perspectiva dentro do tempo. E muitas vezes nós queremos compreender o ser a partir do momento imediato e muitas vezes compreendemos o ser como que reduzido à sua história imediata. Mas o ser é muito mais do que isso. O ser é temporalidade. O ser somos nós, né? Eu, você. Somos temporalidade.
E dentro dessa temporalidade, existem muitas possibilidades que não se abrem no momento presente, mas isso não significa que elas não existem. Então, a modalidade de linguagem poiesis é a modalidade que vai em busca dessa existência das possibilidades que não se abriram ainda, mas estão no horizonte existencial. Então, por exemplo, dentro dessa linguagem, se o cliente diz, eu estou numa situação que não existe saída, não cabe a mim, psicólogo, dizer, existe sim, a saída é essa. Não vou dizer que existe saída, mas eu vou crer que existe saída e eu vou crer que por meio da nossa conversa, esse cliente pode trazer à existência uma saída que não existe ainda e que ele não percebe ainda. E essa criação, ela será de autoria do cliente, por intermédio da nossa conversa, do desenvolvimento dialogal da psicoterapia. Bom, o Pompeia considera que quando estamos nesse impasse do não existe saída, por meio dessa linguagem poiesis, o cliente vai buscar alguma coisa, vai procurar alguma coisa. E aí o Pompeia pergunta, mas exatamente que coisa ele está buscando? E aí ele completa, juntamente com a Sapienza, buscamos a verdade. O cliente busca a verdade. Mas que verdade seria essa? Seria uma verdade universal, estabelecida para todos? Não, não seria essa verdade. Eu vou ler um fragmento dos autores. Na terapia, o que fazemos é reencontrar a expressão do nosso modo de sentir, o recordado, principalmente aquelas coisas que já nos foram caras, que já foram coisas do coração, mas que perderam esse vínculo em virtude de dificuldades de comunicação e tornaram-se desgastadas, foram esquecidas, mas, num esforço de procura, através da linguagem poética, podemos reencontrá-las. Quando isso acontece, encontramos uma verdade. Verdade é aquilo que é significativo para o nosso cliente. E aquilo que é significativo, muitas vezes é encontrado, mas se perde novamente, se perde no caminho. Então, é um processo contínuo de busca. E seguindo aí num quinto ponto que eu quero destacar do texto, é que a verdade está sempre relacionada a uma libertação. E os autores já indicam desde o começo do texto. Libertação do quê? Pode ser a libertação do jugo de um sintoma, por exemplo, do jugo de um sofrimento muito intenso, uma doença, uma neurose, uma angústia paralisante, um sentimento de culpa que torna a vida pesada e arrastada. Então, conhecer essa verdade, apropriar-se dessa verdade, disso que tem significado para o cliente, pode produzir uma libertação para esse cliente. Agora, o Pompeia não deixa de salientar que essa palavra liberdade, ela também tem o seu aspecto incômodo. E aí ele recorda Jean-Paul Sartre. O Sartre já dizia que liberdade é fundamentalmente abandono e solidão. Por quê? Porque quando fazemos as nossas escolhas em bloco, escolhemos aquilo que todos escolhemos, assumimos uma verdade que é um standard, um clichê de verdade para todo mundo, quando assumimos essa forma de conduzir a nossa vida, de certa forma não temos liberdade, estamos no todo mundo, no rebanho, não escolhemos nada, mas de certa forma também não assumimos um peso de responsabilidade e nos sentimos no meio desse todo mundo que também está escolhendo igual a nós, né? Então, o Pompeia nos recorda que a libertação da psicoterapia pode trazer um aspecto incômodo também, que é essa ideia de que se eu faço uma escolha
verdadeira, relacionada com o meu sentido, que é único para mim, nesse momento de escolha, ninguém vai dividir comigo a responsabilidade da minha escolha. É uma escolha minha e essa responsabilidade me torna, de certa forma, único, solitário dentro da minha escolha. Mas o Pompeia diz que essa solidão não é aquela solidão da exclusão, por exemplo. Não, é uma solidão que te coloca na centralidade de si mesmo, né? É só para lembrar que é preciso arcar com esse custo aí, né? Liberdade, de certa forma, é também solidão e responsabilidade. Então, numa psicoterapia da Zains analítica, o cliente ele é desafiado a prosseguir nesse trajeto, né? Bom, mas a liberdade para quê, né? Para que ser livre? Para que fazer uma escolha pessoal, uma escolha de acordo com um sentido único, seu, uma verdade que seja significativa para você? Para que tudo isso? Então, o Pompeia vai seguindo. Ponto 6. Liberdade para buscar um sentido. A psicoterapia te liberta o cliente para ele buscar o seu sentido, o seu trajeto, aquele trajeto que é único e que está na base da realização de si mesmo. Então, o Pompeia relaciona essa palavra sentido a o que nós acalentamos como sonho ou como desejo, o que está na centralidade do nosso desejo, o nosso desejo mais caro. Mas o Pompeia também, olha, vejam que esse texto do Pompeia e Sapienza, ele não é um texto que vai abrindo caminhos e soluções. Ele aponta esses caminhos e ele vai trazendo os custos desse trajeto, né? Olha o custo que aparece aqui. O sentido, ele precisa ser continuamente construído. Não adianta você encontrar um sentido e ele vai servir para o resto da vida. Não, ele não vai servir para o resto da vida, pois os sonhos também morrem. E nesse momento, o cliente se sente provisoriamente privado de sentido quando um sonho morre. Então, acontece na nossa vida, na vida dos nossos clientes, em que temos sonhos, realizamos os sonhos, somos muito felizes por um tempo naquela habitação daquele sonho, mas com o passar do tempo, as coisas no mundo se transformam, eu mesma me transformo, o cliente se transforma e aquele sonho deixa de fazer sentido. Então, essa busca por sentido, ela não é uma conquista única na vida, ela é uma busca permanente. E quando se está nesse estágio em que se perdeu o sonho e ainda não se encontrou outro, muitas vezes é um momento de sofrimento existencial, né? É um momento em que a pessoa se sente desamparada e a psicoterapia é um espaço dessa busca, né, para reencontrar um novo trajeto, um novo sonho, algo que faça a vida valer a pena. Os autores salientam que a falta de sentido, de ter um plano próprio, um sonho próprio, um trajeto próprio, é isso que faz a vida ser difícil de ser vivida. Não é o sofrimento em si. Às vezes, você tem um sonho, um trajeto, um projeto de vida e você sofre muito em direção desse projeto, mas você suporta todo o sofrimento, porque você tem o trajeto, né? Você tem o sonho, você tem o sentido. Já uma pessoa que está privado dessa habitação do sentido, né, usando metaforicamente a palavra habitação, né, o sentido é um abrigo provisório em nossa vida. Quando perdemos essa habitação, quando o nosso cliente perde essa habitação, pode ser um momento de sofrimento extremo, porque a falta de sentido às vezes dói mais do que o sofrimento propriamente. E a psicoterapia da Zains analítica, ela busca esse sentido. Você, terapeuta, vai empreender junto com seu cliente essa busca pelo sentido, que é o sentido
dele e que não é o sentido de quando ele tinha lá 20 anos, 30 anos, é o sentido de agora. Cada momento de nossa vida, novos sentidos precisam ser criados e encontrados aí no nosso horizonte existencial, né? Então, eu estava no ponto 6, né? A psicoterapia busca liberdade em direção ao sentido. E, por fim, os autores concluem: a psicoterapia é o espaço que oferece ao cliente a possibilidade de habitar no sentido. É isso que procuramos na psicoterapia, que o cliente consiga habitar no sentido, morar dentro desse sentido, se sentir protegido dentro desse sentido. E quando Pompeia utiliza a palavra habitação, eu lembro de um texto do Thomas Mann. Na minha mocidade eu li muitos livros do Thomas Mann, A Montanha Mágica, recentemente eu li o Fausto, tem uma trilogia, José e seus irmãos lá, e eu vou ler um trechinho do Thomas Mann. Ele diz assim: o narrador faz várias pausas, andando e relatando, mas só habita em tendas, aguardando novas direções. E, pouco depois, sente que seu coração bate mais forte, quer de desejo, quer também pelo medo e angústia da carne, mas sempre como sinal de que deve tomar a estrada à cata de novas aventuras, que devem ser penosamente vividas até os seus mais remotos detalhes, de acordo com a vontade do espírito infatigável. Olha, quero destacar a palavra tendas. O narrador só habita em tendas. Quem é o narrador? O narrador sou eu. O narrador é o nosso cliente. O narrador é aquele protagonista da vida. E de acordo com essa perspectiva da Science analítica, o narrador só habita em tendas. Ele tem moradas provisórias e ele precisa continuamente ir reconstruindo sentidos para a sua existência. Por isso, a psicoterapia pode ser um espaço de vai e volta. Você faz uma psicoterapia, depois mais para frente na sua vida você se encontra nesse desabrigo e faz uma psicoterapia de novo, né? A psicoterapia é esse espaço de buscar o sentido. E aí, voltando ao texto do Pompeia Sapienza, essa busca por habitar o sentido, ela é contínua porque os sonhos também morrem, eles destacam, os sonhos também morrem. E depois de abandonar um sonho morto, é hora de começar a sonhar de novo, é hora de começar a habitar um novo sonho. Então, a psicoterapia é esse espaço de buscar e procurar os novos sentidos que se descortinam na vida, lembrando que Dasein é temporalidade. Lembrando não, porque vocês ainda não estudaram isso, mas vão estudar. Dasein é temporalidade. O Dasein, ele transcorre a sua existência no tempo. Então, à medida que esse tempo transcorre, o Dasein, ele vai sendo. Dasein sou eu, é você, né, gente? Dasein é ser aí, é o ser humano. Esse ser humano, ele é temporalidade. E dentro dessa temporalidade, quantas coisas se transformam. E é bom que se transformem, mas isso faz de nós, seres humanos, eternos batalhadores. Nós não podemos ficar estagnados, né? Nós estamos sempre em busca desse sentido, desse sonho e dessa habitação. Então, concluindo a aula de hoje, eu vou colocar a última frase do Pompeia no texto e da Sapienza. Terapia é procura, via poiesis, pela verdade que liberta para a dedicação ao sentido. Então, a vida do ser humano deve se dedicar a um sentido. Qual sentido? Cada um precisa encontrar o seu e descortinar o seu sentido. Por enquanto é isso. Até a próxima.